Agência Comunica da FAMetro apresenta Bate-Papo Abril Azul. Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou Emily de Souza e nós iremos abordar a conscientização, sobre o Abril Azul, que é a conscientização do transtorno do espectro autista. Então, nós iremos falar sobre dúvidas, formas de diagnóstico, que como esse é um tema muito importante nesse mês, nós iremos abordar formas de sensibilizar, e ressaltar a importância do diagnóstico precoce, que o transtorno do espectro autista, ele afeta cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Então é importante que cada pessoa, receba o próprio diagnóstico, já que tem aí uma gama de variedades mesmo entre eles, e isso tudo vai influenciar. Então a gente precisa ressaltar a importância da individualidade de cada um, de como cada um pode se comportar na sociedade e também trabalhar o respeito, de cada um e a forma com que eles recebem o contato social. E por isso hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o professor Helder Mourão, que é pai do Luke, E o Luke, ele tem autismo, então ele é uma criança autista e o professor irá abordar, a forma como ele lida como um familiar, Uma pessoa que está ali presente na vida dele, e a gente vai trabalhar essas temáticas e ajudar, quem sabe, outras pessoas também a chegarem nesse diagnóstico e também facilitar com que a criança se desenvolva, Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Uma satisfação poder falar sobre esse tema que é tão importante, tão caro, que a gente precisa realmente falar bastante sobre ele. Certo. A gente está aqui, a gente estava conversando antes, e o Luke, ele está com 4 anos, Então, como foi, a primeira vez que você teve contato, sobre o assunto, se ser professor lhe ajudou, como foi receber esse diagnóstico do Luke? Eu tinha zero conhecimento, tinha ouvido falar a palavra autismo, além disso nada. E é o meu primeiro filho, o único filho que eu tenho até o momento. Então, a gente vai notando certas características que a gente acha estranho, conversa com as pessoas. A mãe dele, ele é o segundo filho da mãe dele, então a mãe dele percebeu diferenças e outras coisas mais, então a gente criou um alerta e começou a investigar, a ir atrás dos profissionais e foi atrás do processo mesmo, para realmente ver se tinha alguma coisa diferente, se tinha alguma coisa errada, Toda criança é diferente entre si, mas às vezes a diferença pode ser alguma coisa, Então o ideal é procurar conhecer. Certo. Quanto tempo ele tinha, que ele tem 4 anos? Qual a idade dele na época? Ele estava com 2 anos, com cerca de 2 anos de idade, E inclusive foi muito pesado porque foi ali no momento da pandemia, mais ou menos, que começou o isolamento social, que começou a aparecer, e em função do isolamento se tornou muito profundo, muito pesado essas coisas. Certo. As pessoas, elas já falavam, porque às vezes, o telespectador que está ali, ele pode estar recebendo, às vezes, alguma dica, de algum familiar, eu tenho outros filhos, às vezes são pais de primeira viagem, tem uma certa dificuldade, que cada criança tem seu tempo, algumas crianças falam antes, outras crianças falam depois, mas algumas outras pessoas alertavam, vocês perceberam por conta própria, por causa do isolamento, alguma dificuldade dele com sons sensoriais, que digamos que são algumas características, como foi essa percepção mesmo nas atitudes dele, no desenvolvimento pessoal dele? Bem, o que a gente sempre fez bastante foi ter um processo de acompanhamento pediátrico dele muito à risca, muito rígido. E o acompanhamento da criança tem aquela tabela de crescimento, Tem normalmente no documento da criança, na certidão, na carteira, O que a criança faz aos 5 meses, aos 4 meses. E a gente sempre acompanhou isso muito bem, e a gente percebeu que alguns itens daquele tinham um certo atraso, principalmente o atraso de fala. O atraso de fala, a gente tem essa questão, que até é discutível, que uma criança fala antes, uma criança fala depois, mas existem algumas características que começaram a ficar mais intensas, Preferência por uma preferência muito rígida por um ou outro objeto, por um ou outro brinquedo. A brincadeira com os objetos de forma não funcional, Como que é não funcional, Você pega uma criança que não é do espectro, ela pega um carrinho e vai brincar como ele é um carrinho.
né? A criança autista, ela tende a não pegar o carrinho e brincar como um carrinho, né? O que ela pega? Ela costuma virar o carrinho e ficar rodando as rodas, ficar brincando com as rodas. Então, teve pequenos pontos nesse sentido, mas o principal ponto, que foi o nosso maior alerta e que foi por muito tempo o nosso maior problema, uma coisa que a gente conseguiu resolver, avançar há cerca de 6 ou 7 meses, talvez até menos, foi a seletividade alimentar. Assim, literalmente, de um dia para o outro, ele deixou de comer a 90% do que ele comia, de um dia para o outro. Num dia ele estava comendo sopa, comia todas as frutas, comia qualquer coisa, e no outro dia ele não comeu nada, comia bolacha. E aí esse foi o grande estalo, ele teve perda de peso e a gente começou a ir para um acompanhamento mais rígido com outros profissionais. E eu percebo assim uma certa atenção, né, em vocês. Eu tive aula com um professor durante a pandemia e o Luke, ele estava ali presente nas nossas aulas, né, que era algo bem frequente, e o professor tinha toda uma atenção, assim, toda uma explicação, né, também um acompanhamento bem elaborado com médicos, e eu acho que isso é uma das coisas que todo pai, né, toda mãe deveria verificar, né. Eu lembro que algumas vezes ele falava, né, sobre essas brincadeiras seletivas, né, sensoriais, assim, de crianças que pegam, né, às vezes a sua criança, ela pega o monta-monta e ela tem ali uma preferência de cores que agradam mais a visão dela, né. Então, por causa dele, né, algumas amigas, assim, que tinham crianças com autismo, eu falava, você pode analisar, né, já que tá com um atraso ali na fala, né, aí a criança acaba utilizando, né, esse monta-monta ali de forma seletiva, como ele estava falando do carrinho, a sua criança pode ter essa seletividade em cores, que aquilo agrada mais ela, entendeu? Com sons também. Então tem toda criança ela tem o seu desenvolvimento, né? E como foi assim para ver com o pediatra, né? Essa parte do tratamento mesmo, né? Ele faz tratamento psicológico, né? Então como foi assim para fazer esse acompanhamento e qual a importância, né, de estar ali acompanhando mesmo com um profissional? Assim, esse processo é um processo muito longo. Só para você ter uma ideia, para ele ter o laudo, ele teve suspeita de autismo com 3 ou 4 meses de terapia. Mas para ele ser diagnosticado foi 1 ano. Foi 1 ano de acompanhamento multiprofissional e do neuropediatra, que é o profissional que dá o laudo, né? Então, assim, é um processo muito longo, muito difícil mesmo. E assim, tudo começa com o pediatra, né? A gente precisa levar os nossos filhos, independente de se for uma criança típica ou neurotípica, ao pediatra, e o especialista é o profissional que vai notar, olha, tem alguma coisa que pode ter alguma coisa aqui, só que eu não posso dizer, então eu vou receitar que você vá ao psicólogo. E aí eu vou receitar que você vá ao fonoaudiólogo, e eu vou receitar que você vá ao terapeuta ocupacional, que foram os 3 primeiros profissionais que acompanharam, o psicólogo, o terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo. E aí depois veio a terapia alimentar. Então, o espectro autista é um espectro muito grande, né? Quando a gente fala a palavra espectro, é um conjunto de características muito variadas. Então, assim, Francisco tem atraso de fala. Tem autistas que são tagarelas, que não tem atraso de fala. Falam muito. Eu tenho uma aluna autista que fala bastante. Você olha, ela não tem nenhum atraso de fala, né? Então é essa primeira avaliação com o pediatra que vai indicar aí outros profissionais. Em algum momento, né, assim, você identificou no Luke características que às vezes você não entendia, por exemplo, por filmes, séries, também a ajuda dos especialistas, né, que eles dão ali um suporte para os pais, né, de alguma forma, assim, ter esse conhecimento maior também, de acompanhar coisas que estão relacionadas, né, séries, filmes, também outras informações, assim, lhe ajudaram a identificar e também a lidar com os sentimentos dele, né, e até as formas de comportamento, né, que cada um reage de uma forma, né, alguns gostam muito de abraço, outros já nem tanto, então isso tudo vai variar e eu acho que facilita os pais entenderem, né, isso te ajudou de alguma forma? Assim, como é uma característica muito, muito minha, eu gosto de focar nas coisas que estão ali comigo, então eu foquei muito. Quando
quando veio a suspeita, as primeiras suspeitas a gente direcionou, então eu comecei a ir atrás de conteúdo, eu comecei atrás de conteúdo de leitura. Nas terapias, a gente tem um momento de terapia, tem um momento de feedback dos profissionais. Então a gente conversava muito, a gente conversava bastante. Alguns profissionais desses se tornaram amigos, grandes amigos, né? E a gente tem uma comunidade muito, muito unida também nesse sentido. E o que acontece? Como um profissional que também é da área da comunicação, né, eu me interessei, eu vou ver os filmes, vou ver as séries, vou ver os livros e tudo mais, né? E aí acaba que eu percebi que grande parte dos produtos dos meios de comunicação eles não são muito adequados, eles acabam limitando a nossa compreensão, escondendo algumas outras coisas ou direcionando para outros pontos que não são os que a gente deve olhar. Sim, então já fica a dica, né, para esses conteúdos que as pessoas fazem e as produções audiovisuais elas podem acabar induzindo os pais a terem uma compreensão mais limitada, mas as pessoas ainda podem acompanhar sobre isso e assim, já que você já tem uma visão, né, mais ampliada, assim, de leitura, faz o acompanhamento, como a sua família lida, né, com o Luke e como eles tratam isso, e ele tem a questão escolar também, como que funciona a rotina dele, como que são os desafios? Então, é um desafio grande nesse sentido, porque, de fato, todas as pessoas que estão próximas a eles, relacionando com ele de alguma forma, precisam entender algumas coisas, né? Então, por exemplo, é muito comum com autistas, é muito comum com pessoas que têm TDAH também, o hiperfoco. Então hoje o meu filho tem hiperfoco em letras e números. Se você deixar, ele só quer saber de letras e números a vida dele. E a gente não pode deixar, porque senão ele esquece das outras coisas do mundo. Então, quando ele está com a avó, quando ele está com o tio, né, tem que ter esse cuidado. Olha, não pode deixar ele viver o dia inteiro nisso. Senão ele quer assistir televisão, ver vídeos de letras e números, ele quer brincar com brinquedos de letras e números, ele quer escrever letras e números e ele quer pegar a comida e ficar contando elas. E ele esquece do resto da vida. Então, assim, a gente precisa ter esse acompanhamento de todo mundo que se relaciona, né? Para a escola, a gente chega à escola e apresenta a primeira coisa, olha, esse é o laudo, e esses são os dados que a gente já tem para apresentar para vocês. Ele tem esse problema, ele tem essa dificuldade na alimentação, né? Por exemplo, ele merenda na escola e ele não toma bebida quente. Então a professora e a cozinha está avisada, né? Não pode chegar comida quente para ele, não vai comer, não come sopa. As coisas têm que estar na temperatura natural ou gelada. Então a gente sempre tem que estar fazendo esse acompanhamento para explicar, para mostrar esses detalhes. E assim, o Luke, para nossa sorte, ele é o que a gente chama do autista nível 1, né? Que é o de nível 1 de suporte, de baixo suporte. Então é até tranquilo muitas coisas. Agora, para um autista de maior suporte, essas coisas são muito mais difíceis, né? Alguns têm problemas com som alto, coisas com a visão, coisas com o tato, né? Então a gente precisa estar na escola, em todos os ambientes que frequenta, dando essas informações, né? E agora, nesse ano letivo, ele está na escola pública. Então foi um outro desafio, a gente sabe como são, né, a sobrecarregada escola pública, são outras demandas, então a gente não só teve que avisar, como a gente faz um acompanhamento, né? Então assim, não existia um ciclo, um processo que entendesse, né, as necessidades especiais próprias das pessoas com autismo ou com outras necessidades, né? Então foi eu, a mãe dele e uma outra mãe que passamos a conversar com a diretoria e agora tem um núcleo para discutir isso, né? E aí é dentro do nosso tempo, da nossa disponibilidade que a gente vai começando a inserir as coisas e levar o debate. A escola pública, né, ela tem essa questão da diversidade, mas é um desafio muito grande. Então, assim, vocês já lidaram, né, de alguma forma com
preconceito, com dificuldade com outras crianças, pais de outras crianças, ou até em outros ambientes, com algum estigma, algum preconceito que vocês, assim, acreditam que deva ser combatido e que já teve que ter conversa e tudo mais? Já assim, felizmente na escola não, mas nos ambientes externos sim, né? Por quê? O autismo, ele está dentro daquilo que a gente chama, né, de deficiências não visíveis, né? Então, você não olha para uma pessoa e diz, né, tem cara de autista, né, tem uma característica que demonstra que ele é autista, como é uma pessoa com uma deficiência física, como é uma criança com síndrome de Down, por exemplo, que é visível, né? E aí, o autista e o Francisco especial, ele tem um tempo de sociabilidade muito curto. Meia hora a 1 hora num espaço é o limite dele. Ele começa a ficar muito irritado, ele não passa mais de 1 hora dentro de um lugar. Então, assim, fila é um negócio muito difícil. É muito difícil a gente estar com ele numa fila de um supermercado, por exemplo. Ele fica inquieto, ele quer sair, ele fica irritado. E aí as pessoas que veem a gente na fila preferencial olham assim, mas o que eu estou fazendo ali? Não precisa de fila especial, não sei por que precisa de fila especial para autista. Então a gente ouve muito essas coisas nesses espaços externos. Ou então, por exemplo, quando eu estou na fila preferencial e aí a mãe dele precisa sair para andar com ele, senão o menino fica doido ali com a gente. E a pessoa olha, mas ele tem que estar contigo na fila. Ele fala, não, minha senhora, a fila não é para ele, a fila é para o acompanhante, né? E a criança autista ela não consegue ficar aqui. E assim, às vezes a gente tem paciência de explicar, às vezes a gente vira o rosto e às vezes a gente acaba discutindo, né? Então, assim, no ambiente externo é muito comum esse tipo de coisa. É bem polêmico, inclusive o ambiente externo já tiveram várias discussões, né? Pessoas que foram expostas no Twitter de forma indevida por fila, por vaga, às vezes o responsável usa algum acessório, alguma coisa para segurar a criança, porque a criança não gosta muito de contato, né? Aí as pessoas já vão criticando, né? Então eu já fico esse alerta também, né? De um responsável que sofre muito com isso. Às vezes as coisas não são visíveis, então as pessoas têm que ter esse respeito, né? E tem esses desafios de rotina, de educação. Mas assim, qual a coisa mais desafiadora para lidar com uma criança autista? Olha, dependendo da criança autista, a gente precisa... Ela vai ter o seu desafio de acordo com a característica dela no espectro, né? Então, eu falei mais cedo que o nosso principal desafio primeiro foi a seletividade alimentar. Então, assim, o Luke passou primeiro 30 dias comendo bolacha. Nada além de bolacha. Daí a gente fez a terapia nutricional e aí ele passou muito tempo que era extremamente difícil a gente conseguir proteínas para ele. Assim, você não tem como viver sem proteína. Então ele passou por muito tempo comendo ovo frito e ovo cozido. Faz 3 ou 4 meses que ele come carne e come peixe. Isso já com cerca de 2 anos de terapia nutricional. Então, assim, isso é perda de peso, ele precisa fazer recomposição vitamínica, vitamina D, ele precisa, né? Então, assim, ferro, ele toma ferro, já que ele não comia muita carne, nossa principal fonte de ferro é a carne vermelha. Então, ele faz a reposição de ferro. Então, assim, para nós, esse foi o maior desafio. Dependendo da criança, dependendo da pessoa, né, da sua característica no espectro, tem lá um ou outro desafio. Certo. Como você acredita que a sociedade pode melhorar, né? O que você gostaria assim, que melhorasse na sociedade? E qual seria o passo de maior conscientização assim, sobre o autismo? Olha, uma característica que é muito triste da nossa sociedade é que a nossa sociedade ela é individualista. As pessoas só querem saber de si mesmas. E a sociedade ela é de uma diversidade tão gigante, tão grande, e a gente não se preocupa com essa diversidade. E aí hoje a gente inteira todos os grupos, um grupo grande de autistas, de pessoas com TDAH, dispraxia, dislexia, dentro do grupo que a gente chama de neurodiversidade. Então essa é outra diversidade que a gente tem que lidar para aprender. E uma coisa que a gente percebeu enquanto família e que a gente percebeu muito enquanto escola depois, é que quando você está em contato com a diversidade, não serve somente para eles, serve muito mais para nós.
né? Nós pais, nós família, aprendemos muito com a diversidade dele, com a forma, né? Com a forma diferente dele de pensar, com as lógicas dele, né? Tem certas coisas que ele aprende muito melhor que eu ainda hoje, certas lógicas, certas concepções, né? Certas formas de ver o mundo. Então, as pessoas elas precisam lidar com todo tipo de diversidade e entender que essa diversidade serve para nos tornar pessoas melhores. Nós, né? Ter alguém diverso, neurodiverso perto de você serve muito mais para você do que para essa pessoa. Certo. E isso é super interessante, né? Porque tem formas de nós aprendermos sobre isso. Tem uma série que ela até fala, né? Que tanto os pais como as pessoas em geral, elas deveriam entender que a pessoa autista, né? Ela vê o mundo exatamente como ele é, sem filtros. Por exemplo, barulho incomoda muito, às vezes, algumas crianças. Às vezes, a desordem das cores incomoda muito. E essa é a forma delas de ver o mundo, né? De uma forma mais séria, com o que é a realidade. Que coisas que não... por exemplo, você poderia comer todos os dias a sua comida favorita. Então, é uma forma deles de ver o mundo, né? E a gente poderia respeitar. E eu agradeço muito, né, a presença do professor Helder, que ele veio aqui, se dispôs a falar com todo mundo e trouxe mais conhecimento, né? Então, aí, as pessoas que têm, assim, essa dúvida sobre as suas crianças, elas podem buscar, né, formas de aprender como ele, leitura, facilitar o acompanhamento pediátrico, não ter medo, né? Porque isso facilita, não facilita a forma de aprendizado da criança e o desenvolvimento dela. É por isso que a gente trouxe ele aqui e ele com certeza ajudou bastante. O Luke aí está se desenvolvendo super bem. Eu queria agradecer, professor, pela sua presença. Muito obrigada. Tá, eu agradeço também pelo convite, né? E deixo esse recado para as pessoas, né, de serem tolerantes e de amarem, né? Assim, amarem todos, amarem a diversidade, porque isso facilita, isso ajuda muito para nós enquanto sociedade. Obrigada, pessoal. Até a próxima.